Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito. O tema do vídeo é este. Por que eu acho que um cristão não deve beber álcool? Sei que neste momento muitas pessoas já vão estar nos comentários ou pensando que não há base bíblica para apoiar o fato de que um cristão não deve ingerir bebidas alcoólicas. Porque muita gente parte daquele argumento de que a Bíblia não proíbe o uso de bebidas alcoólicas, e sim a embriaguez. Mas eu irei te falar nesse vídeo alguns pontos muito interessantes que a gente deve analisar para afirmar, para poder sustentar a minha tese de que um cristão não deveria, de jeito nenhum, tomar vinho ou nenhum tipo de bebida alcoólica. Vamos lá. Primeiro, eu já quero dizer que se você chegar para mim e perguntar, me mostre na Bíblia dizendo que não se pode tomar bebida alcoólica, eu vou dizer para você que eu não vou achar nenhum versículo dizendo exatamente isso, que não pode beber bebidas alcoólicas. Porque a Bíblia tem muitas coisas que a Bíblia não vai falar a respeito de muitos assuntos. Porém, a gente pode analisar muitos textos bíblicos e analisar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos lá. Vamos ver alguns pontos muito interessantes e importantes a respeito disso. A bebida alcoólica, ela é muito prejudicial para o ser humano e para a sociedade de um modo geral. A bebida alcoólica, ela traz confusão, ela traz a embriaguez, ela traz muitas coisas ruins para a sociedade. Sem falar, inclusive, dos danos que ela causa à saúde da pessoa. Aí alguém pode dizer assim, mas e beber socialmente, entre os meus amigos, sem me embriagar, controladamente? Aí é que está. Muitas pessoas usam esse pretexto para beber, ingerir bebidas alcoólicas. Diz que serve a Deus, porém, ainda ingere bebidas alcoólicas. Então vamos olhar o que a Bíblia vai falar em alguns textos. Tem aquele texto muito emblemático que as pessoas utilizam que diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, eles vão dizer, ali a Bíblia está proibindo a embriaguez e não beber um pouquinho. Porém, quando a gente vai olhar a Bíblia de um modo geral, Deus ele sempre vai tratar em sua palavra o vinho e a bebida alcoólica, a bebida forte, como algo prejudicial para a vida do ser humano. Lembra que quando Paulo ele vai escrever para os presbíteros nas cartas de outros apóstolos também, para os obreiros da igreja, para aqueles que iriam trabalhar, eles sempre mencionam algo a respeito de beber vinho, que sejam moderados, outros que não sejam dados ao vinho, outros que não tomem tanto vinho. Então, o vinho sempre é apontado como algo problemático. Lembra, por exemplo, quando Deus foi falar com os pais de João Batista e os prometeram que teriam um filho e seria João Batista? Naquele momento ele disse, e ele será ilustre, será um grande homem de Deus. Ele será grande diante do Senhor e ele não beberá vinho nem bebida forte. Olha só que interessante. Por que é que Deus ele iria privar João Batista de beber vinho ou bebida alcoólica? Calma, eu não estou baseando a minha tese em cima desse texto, porque ele não está proibindo nada. Mas eu estou dizendo para você que é muito interessante a gente pensar a respeito desse assunto. Então, vamos ver o que é que a gente vai ter na nossa vida, o que é que a gente vai acrescentar em nossa vida, caso a gente decida não beber de jeito nenhum, ingerir bebida alcoólica. Porque, por exemplo, o pecado, ele nunca começa grande, ele sempre começa pequeno. O pecado na vida de um ser humano, ele nunca começa um pecado gigantesco. Dia após dia, ele vai se afundando no pecado.
Alguém que diz, eu não vou beber muito, vou beber um pouquinho de nada. Cedo ou tarde, ele vai querer beber um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, e quando menos imaginar, ele já está bebendo e se embriagando. Mas alguém vai dizer, não, eu consigo me controlar, eu não vou tomar muito, eu vou tomar um pouquinho. Só que a gente tem que entender que nós somos carne. Lembra que Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Nem todos os dias a gente vai estar forte. Vai ter dias que nós vamos estar fortes, querendo servir a Deus, querendo orar, querendo fazer a obra dele, mas vai ter dias que nós não vamos querer fazer nada para Deus. A gente quer ouvir falar de tudo, menos de Deus. E são nesses dias que nós precisamos prestar atenção para que não venhamos cair em tentação. A Bíblia ela vai nos exortar, fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que é mal, eu devo fugir. A Bíblia também vai nos exortar, vigiai, para que não caia em tentação. Porque se a gente vigiar, a gente não vai cair em tentação. Então, se há algo prejudicial que provavelmente vai me levar a uma queda futura, é melhor que eu evite. É melhor que eu não entre de cabeça naquilo. Porque mesmo que seja um pouquinho, esse pouquinho pode crescer e se tornar muito. Eu conheço pessoas que diziam assim, não, eu bebo só um pouquinho, não cristãos, mas eu conheço pessoas de fora que diziam, eu não me embriago, quando eu vejo que eu vou me embriagar, eu paro e não bebo mais. Então depois de um tempo, aquela pessoa na rotina de beber um pouquinho só, como dizia, cedo ou tarde, quando eu olhei para aquela pessoa, ele já estava falando não mais coisa com coisa, estava começando a falar demais, e eu percebi que essa pessoa já estava ficando embriagada. Mas era aquela pessoa que dizia, não, eu só bebo um pouquinho, eu não me embriago. Mas um dia ele começou a se acostumar, a se adaptar com aquilo e começou a se embriagar. Do mesmo jeito, é alguém que serve ao Senhor e mesmo assim ainda quer tomar um pouquinho. Cedo ou tarde vai vir uma vontadezinha a mais, ele vai beber um pouquinho a mais e quando menos imaginar, ele está escandalizando as coisas de Deus. Então, a bebida alcoólica ela vai trazer um escândalo para aqueles que estão vendo. Porque quem vê alguém bebendo, ele não vai dizer, não, ele está bebendo só um pouquinho. Ele vai dizer, ele está bebendo. Então, há uma lógica naquelas igrejas que proíbem o uso ou proíbem de modo geral o uso de bebidas alcoólicas, porque isto é algo que traz problemas para o meio cristão. Então, se há algo que traz problema e que não acrescenta em nada na vida de um cristão, por que fazer? Por que tomar? E eu digo mais uma coisa, se alguém serve a Deus, diz que serve a Deus e não consegue deixar apenas uma coisinha de nada para servir a Ele, na verdade nunca serviu. Não estou dizendo que não estou dizendo que a Bíblia está falando a respeito disso, mas que se você não consegue deixar apenas um pouquinho para servir a Deus, como é que você vai dizer que serve a Deus? Deixe algo de lado, se prive de algumas coisas. O Evangelho é isto, é você abrir mão de muitas coisas na sua vida para a glória de Deus. Amém? Então, a gente, olhando esses pontos, a gente pode afirmar que não é saudável para um cristão ingerir bebidas alcoólicas. Porque no primeiro dia, no início, ele vai querer beber um pouquinho. Mas logo depois, ele vai querer beber um pouquinho mais. Só que ele não vai poder. Ele tem aquele limite dele. Então, se alguém vai beber algo para ficar na vontade de beber mais sem poder, para que começar? Então, o mais aconselhável é que não se beba, é que você não se entregue à bebida alcoólica. Então, meu irmão, essa é uma mensagem para você entender que para nós cristãos, para a maioria, porque muitos agora estão mudando de opinião, beber bebidas alcoólicas, ingerir bebidas alcoólicas é algo que desagrada a Deus, porque acarreta muitos problemas para a nossa vida. Aí alguém vai vir comigo naquele texto lá de 1 Timóteo 5:23, onde Paulo vai dizer, não beba somente água, mas tome também um pouco de vinho,
por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha só, nesse texto Paulo estava falando a respeito das enfermidades que Timóteo tinha e que ele precisava tomar um pouquinho de vinho porque servia como remédio para ele e não para a diversão do dia a dia, e sim como um pouco de remédio. Não eu quero lembrar também que naquela época a água não era tratada como é hoje, não existia remédios como tem hoje. Então o vinho ele servia como um antibiótico, como um tipo de remédio para as enfermidades. Mas em nenhum momento você vai ver Deus encorajando o homem a beber bebidas fortes, bebidas alcoólicas, e sim sempre dizendo ao homem que tome cuidado e que tenha limites. Então a bebida alcoólica ela sempre é tratada na Bíblia, menos nesse texto por causa das enfermidades de Timóteo. Ela sempre vai ser tratada nos outros textos como algo prejudicial para o cristão. Então, se há algo que é tão prejudicial para a vida do cristão e para a sociedade em geral, para que a gente vai participar disso? É melhor, mais aconselhável que nós deixamos isso de lado. Amém? Espero que você tenha entendido esse vídeo. Sei que esse vídeo não vai mudar a opinião daqueles que já têm a sua opinião formada a respeito disso. Mas eu quero te mostrar que há uma lógica em dizer que bebidas alcoólicas não é saudável para nenhum cristão. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.